nossa equipe ficou com o filme Zuzu Angel, lançado em 2006, que conta a história verídica de uma estilista internacionalmente conhecida e prestigiada que lutava para obter informações do seu filho desaparecido. Stuart Edgar Angel, estudante de economia da Faculdade do Rio de Janeiro, que fazia parte do grupo MR8 de militantes que lutava pela liberdade e contra as atrocidades do regime militar no Brasil, no ano de 1971, época essa que uma mulher, lutava pelo direito de sepultar seu filho. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Alexandre, estou aqui para dar continuidade ao nosso grupo, do que diz respeito ao filme Zuzu Angel, em comparação à nossa matéria. Pois bem, nós temos que ter em vista que o contexto de Zuzu Angel está inserido no período da ditadura militar, que se estendeu de 64 a 89, período marcado por muitas atrocidades e barbaridades do governo civil e militar daquela época, na qual prendia opositores do regime e, teoricamente, militantes que eles achavam que eram comunistas, Pois bem, naquela época, a Zuzu Angel, ela era uma estilista muito conhecida, que tinha seu trabalho largamente difundido na sociedade brasileira, inclusive até com desfiles em Nova York, O filho dela, Stuart Angel, era um estudante ativista, que tinha uns ideais que era contra o regime. Por isso, como todos os estudantes da época, sofriam uma certa repressão que culminou no seu desaparecimento e tortura pelo regime da época, que as três forças, até então a aeronáutica, o exército e a marinha, negaram que o Stuart tivesse passado pelos seus quartéis e tivesse sofrido a tortura, fato que foi desmentido. Boa noite, eu sou o William e nós ficamos com o trabalho que era justamente para comentar o filme Zuzu Angel. Então ele foi um filme que se passou na época e contexto da ditadura militar aqui no Brasil, onde existia muita censura de direitos naquela época, E o que nós percebemos que caracterizava aquele período era justamente a falta de democracia, a supressão de direitos constitucionais, a censura, a perseguição política e repressão aos atos que eram contra o regime militar. Nós podemos até então fazer uma pergunta: como as pessoas que não se conformavam com o que estava acontecendo no Brasil naquela época procuravam se manifestar contra o regime? Claro que o filme ele vai abordar as pessoas saindo às ruas e tudo com panfletagem, pichações, organização de passeatas, greves, comícios, propagandas ou até mesmo através da luta armada. Então, as pessoas que não se conformavam com essa forma de governo, elas eram submetidas a torturas que muitas vezes eram tão cruéis, levando à morte, ou mesmo deixando-os loucos, Então, os militares, aqueles que discordavam com eles, eram submetidos a torturas, Discordar dos demandos do governo naquela época era algo que levava à prisão e até à morte. Mas também o que nos chama a atenção era com relação à Constituição daqueles dias, de 1967. Então a gente percebe que a Carta Magna, alguns dos principais pontos era o seguinte: o presidente ele era eleito de uma forma indireta por parte de um colégio eleitoral em sessão pública para um mandato de 4 anos, cassação e suspensão de direitos políticos
pelo Poder Executivo, também estabelecia o bipartidarismo, determinava eleições indiretas para governadores e prefeitos e instituía pena de morte para crimes contra a segurança nacional. Tá? Mas também restringia o direito de greve, né? Então ninguém podia cometer ou se submeter a greves. Aumentava também a justiça militar, estendendo o fórum especial a civis. E quando foi em 1968, foi incorporado também o AI-5, que foi um ato institucional, onde determinava o fechamento do Congresso por parte do Poder Executivo, a censura prévia aos meios de comunicação, intervenção militar em estados e municípios, suspensão de direitos civis e políticos dos cidadãos que cometiam crimes contra a segurança nacional. Então, o que a gente acaba aqui observando era que havia muita restrição naqueles dias quando o filme então foi quando o filme se passou, ok? Ainda no contexto do filme Zuzuanja, uma das coisas que me chamou a atenção foi o uso na época da ditadura do ato constitucional, o 5º ato constitucional chamado AI-5, o ato mais violento, o ato institucional mais violento dos 17 que na época foram emitidos. Esse ato trouxe consequências terríveis, proibições. Esse ato veio trazer para o governo, os militares, o total poder. E no filme, num diálogo de Zuzu com seu advogado, ela pede que ele emitisse um habeas corpus para Sturt. Habeas corpus que iria garantir, né, a liberdade, o ir e vir, né, de Sturt, um remédio jurídico. Mas, através do ato institucional 5º, na época o habeas corpus foi cancelado. Eles não tinham o direito de um ato constitucional, mas foi cancelado. Aí mostra toda a violência contra a liberdade dos indivíduos que se levantavam contrário a todo esse regime, né? Esse ato foi emitido em 13 de dezembro de 1968, em plena confusão política, em plena violência em que o nosso país estava enquadrado, né? Na época, era o ministro Luiz Antônio e Silva e o presidente Costa e Silva que instituíram esse ato. O Congresso foi fechado, eles tinham na mão as funções legislativas da época. Assim, quando eu fui fazer um parâmetro entre o ato institucional 15 e o nosso artigo 5º da nossa Constituição, que nos garante a liberdade, de expressão, ao contrário. Foi tudo feito e instituído para dar um basta à liberdade. E este filme veio trazer essa visão do que aquela mulher estava passando, do que os remédios jurídicos na época, baseado na Constituição, não estavam sendo cumpridos. E graças à nossa democracia, hoje, a filha de Zuzu, uma jornalista, conseguiu, através de muita luta, e através também da nossa democracia, mudar o atestado de óbito, onde a morte de Zuzu, que foi em 1976, acidente, tinham dito e tinham
colocado no atestado de óbito como acidente, foi trocado como morte não natural violenta causada pelo governo brasileiro. E o de Sturte também foi mudado o atestado. Essa garantia e essa conquista foi através de um país que existe ainda democracia. O Brasil e o regime militar. Vidas perdidas buscando liberdade. Mães que pela morte de seus filhos ficaram a chorar. Filhos que lutavam entregando suas vidas por uma tal liberdade que todos queriam alcançar. O AI-5 passou, ficando na nossa história uma grande dor, que hoje alguns, sem imaginar, querem resgatar o tempo de horror. Aqui hoje venho a todos perguntar: será que podemos, sem pensar, entregar nossa paz para um regime militar que não conhece o que é liberdade e não sabe conjugar o verbo amar? Vivemos com vários problemas a resolver, mas vamos valorizar nossa democracia, que com liberdade o nosso Brasil irá vencer.